A pergunta do Gustavo, para o pessoal que ouviu, é por que que em situações de traição, as esposas ou os maridos traídos, quando entram com ações após o divórcio para requerer danos morais, por que que na jurisprudência boa parte dessas ações são improcedentes? Vamos lá, Gustavo. Aí a gente tem que seguir aí não só os entendimentos jurisprudenciais, mas pegar o 186 do Código Civil. A questão fundamental aí é a extensão do dano, tá? É a extensão do dano. E aí o que vai resolver o problema é o caso concreto. É o caso concreto. Exemplo: você está noivo, casamento marcado, expectativa social de acontecimento desse casamento. A sua noiva gastando uma fortuna com vestido de noiva, preparação de convite, ou o noivo também gastando uma fortuna com tudo isso. Que a gente sempre coloca. Geralmente os exemplos são muito machistas, né? Vamos colocar de uma forma geral. Chegou na véspera do casamento, você descobre uma traição. E aí você espera o casamento acontecer e fala não lá no altar. E mostra um vídeo da pessoa te traindo, faz a pessoa passar uma vergonha na frente de 300, 400 pessoas. O que vai resolver o problema é o caso concreto. O que vai resolver é o caso concreto. Então, o que o juiz vai verificar? E aí, se você é o advogado da parte, você vai procurar na tua petição inicial chamar a atenção para a extensão desse dano. Quanto maior o dano narrado e comprovado, maior a chance de você ganhar os danos morais. Quanto menor a narrativa desse dano, maior a chance do juiz te meter um mero aborrecimento. A mesma coisa dentro do casamento. A mesma coisa dentro do casamento. Quanto maior a narrativa do dano, maior a chance do juiz dar os danos morais. Agora, por que a justiça ela é tão complexa e tão dependente de um bom advogado? Porque cabeça de juiz é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Vou citar o exemplo de um colega que inclusive dá essa disciplina com muito mais competência que eu, que está dando para a turma da manhã, que é o Sérgio Correia. Eu conversando com ele sobre direito de família, a gente tomando um café uma vez no escritório, ele falou para mim que teve um caso, pasmem, a mulher, cliente dele, a mulher grávida, recebeu uma negativa da Unimed para fazer um determinado exame, procurou o Sérgio Correia, advogado. O Sérgio Correia entrou com a ação pedindo uma tutela antecipada para ela fazer o exame. E aí pediu danos morais. Pediu danos morais porque ela está na condição de grávida, ela passou por um prejuízo emocional que pode inclusive afetar o bebê. Vocês estão ouvindo bem, gente? Estão ouvindo bem? O juiz deu mero aborrecimento. Situação de mero aborrecimento. Condenou o plano de saúde a fazer o exame, só que àquela altura da condenação, mesmo em tutela antecipada, ela já tinha pago o exame por fora. E aí ele teve que entrar com uma nova petição para pedir o ressarcimento do valor pago. Sabe o que o juiz fez? Não.
deu improcedente. Ou seja, a cabeça de juiz é uma coisa muito louca. Então, para situações de danos morais, hoje, a gente precisa narrar uma conduta cuja extensão do dano é algo que chama atenção pela perversidade do caso, né? Vamos imaginar que uma traição realizada a portas fechadas, de uma forma escondida e sem que tenha uma ofensa pública a uma pessoa, é um dano menor do que uma traição pública com utilização de algo que expõe a pessoa de uma forma absoluta, né? Não sei se me fiz entender, Gustavo, mas a questão aí é a extensão do dano. Então, o que a jurisprudência tem feito? Ela tem dificultado os advogados e os autores, no caso, que buscam o dano moral. Vou te citar um exemplo lá do escritório. Eu entrei com uma ação agora, uma senhora, ela se alimentou no domingo, fez uma macarronada para ela e os 2 netos que vivem com ela, eles comeram um rato, comeram partes de um rato. E aí eu fui buscar a jurisprudência. O que a jurisprudência diz? Tem casos aí de gente que encontrou camisinha na Coca-Cola. Alguns tribunais chegaram a dar 20 mil reais de indenização. Nos Estados Unidos, quando você busca a jurisprudência norte-americana, se você encontra um rato dentro de uma embalagem de Pomarola, que é o caso, nos Estados Unidos o dano moral é altíssimo. Aqui, esse instituto do mero aborrecimento, ele tem causado uma discussão muito grande. Citar um caso aqui que é um caso sintomático, que o CNJ, inclusive, chamou a atenção do juiz. Tem um juiz muito... Ele torce para aquele time do demônio, que eu esqueci o nome agora, alguém vai lembrar? Time do demônio. Não, começa com Fla e termina com Mengo. É que eu não consigo falar o nome completo. Então, esse juiz, ele torce pro time do demônio. Aí o Vasco, né, para trazer alegria para a sociedade brasileira, o Vasco se autoflagelou e caiu 3 vezes. Mas quem não é vascaíno não sabe, mas quem é vascaíno sabe. Isso foi de propósito. O Vasco não cairia, mas o Vasco quis criar uma situação social de discussão, de debate e de amor ao próximo. Então o Vasco se autoflagelou para que a sociedade brasileira tivesse debates a fazer, porque o país estava muito morno. E aí o Vasco caiu, né? Caiu em 2008, caiu em 2013, caiu em 2015. Quando o Vasco caiu, o Vasco criou um problema jurídico. Por quê? Porque os vascaínos, como eu, tinham comprado o pacote do PFC para assistir o Vasco na primeira divisão no ano seguinte. Um pacote bem mais caro do que o pacote da segunda divisão. Né? Ninguém acreditava que o Vasco ia se autoflagelar e se permitir cair como se permitiu. Chega o ano seguinte, você paga um pacote XYZ e o PFC não devolve o dinheiro. O que as pessoas fizeram? Entraram na justiça contra o PFC, solicitando um rebaixamento do valor. Eles disseram, não, o valor para assistir jogo do Vasco é esse aí mesmo. Sabe o que esse juiz faz? Flamenguista? O juiz dá a sentença
de mero aborrecimento. O torcedor do Vasco que ligou no PFC e não conseguiu o dinheiro de volta, condenou o PFC a devolver parte do dinheiro, mas não deu dano moral. Se você torce para um clube que cai para a segunda divisão, você está numa situação de mero aborrecimento. E o CNJ deu uma chamada nele. Então, assim, esse instituto do mero aborrecimento, ele está uma coisa absolutamente complexa. Então, para quem é advogado, anotem aí, 186, combinado com 932 do Código Civil, que é onde a gente está discutindo o dano moral. Ele precisa ser bem narrado, com provas, né? Exemplo, essa minha cliente que se alimentou do rato, que o rato estava dentro da embalagem de pomarola, por sorte, quando ela percebeu que aquilo ali era um rato, ela congelou. O rato está congelado no freezer dela e eu já pedi a perícia do rato. O rato está congelado. Por quê? Tem que ter a prova. Só a narrativa de que ela se alimentou do rato, 186 e 932 do Código Civil. 927, verdade, obrigado. 186 e 927 do Código Civil. Bom, vamos lá. Tem um outro item que é importantíssimo para a gente discutir, que é o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Tá? Esse é um dever dos dois, e aí é aí que mora o afeto, que tem a ver com cuidado, tá? Não é aí que mora o amor, hein, gente? Não é aí que mora o amor. É aí que mora o afeto. Olha que bonitinho, é o artigo 4º do ECA. É muito bonito, né? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Aí, a Alexa, que fez o trabalho sobre esse princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Olha o que o ECA... Desculpe, não tenho certeza. Olha o que o ECA manda. Com absoluta prioridade. Vocês escutaram aqui o... né? Isso aqui canta a música do Flamengo, mas eu liguei para lá para tentar cancelar a música. Não consegui, não. Vamos lá. Eu gravei uma música do Vasco para ele cantar também. Com absoluta prioridade. Eu botei no material para vocês. Está entre duas vírgulas. Esse termo que está entre duas vírgulas está dizendo assim para vocês. A prioridade. O que é isso, gente? Foi meu gato? O que aconteceu? Perdi essa, hein? Mas tá bom, vou continuar aqui. Marquem, se vocês estiverem com código aberto aí, marquem esse com absoluta prioridade, porque é daí que a gente extrai o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, assim, quando eles confrontar com qualquer outro princípio, o que é que vai ganhar? É a criança e o adolescente. E isso a gente tem muito pano de manga para discutir. A efetivação dos direitos referentes a vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. É lindo, isso é lindo. Se isso aí é seguido, meu filho, a criança vai ser um Bill Gates quando crescer. E aí, desse instituto, desse artigo, tá? Esse artigo está vindo da Constituição. Se vocês lembrarem, 226, ele está vindo da Constituição. Mas 227. Quando ele vem da Constituição, ele vai regular uma série de situações. Exemplo, que eu botei a pergunta aí no final.
paga-se alimentos até quando aos filhos? Se a gente vai discutir lá na aula de alimentos. Mas paga até efetivar tudo isso que está em cima. Entendeu como é que você resolve o problema jurídico? Tem que efetivar. E mais, se a criança tem alguma comorbidade, aí paga a vida toda. Exemplo, se eu estou falando de uma pessoa que não pode trabalhar porque não tem os 2 braços, vai pagar alimentos a vida toda. Se eu estou falando de uma criança que nasce com alguma situação que diminui a sua capacidade intelectual por conta de uma comorbidade, vai pagar alimentos a vida toda. Se eu estou falando de uma criança que ainda está na faculdade, quer dizer, ainda é mais criança, né? Jovem adulto, que está na faculdade, vai pagar alimentos porque ele tem que terminar os estudos. E aí tem uma série de discussões que aos 24 anos já se espera que essa pessoa tenha se estabelecido. Logicamente que o caso concreto vai ser estudado para saber se a pessoa não está buscando trabalhar por conta da existência da pensão. E aí o pai poderá entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia, o nome da ação é essa, vocês vão aprender lá com a professora Flávia, para se exonerar dessa pensão. Agora, o cara é o pai ou a mãe, paga a pensão, não entra com a ação de exoneração da pensão, vai pagar a pensão até quando? Até morrer. Porque a pensão alimentícia, ela não se extingue por lapso temporal. O sujeito precisa entrar com exoneração da pensão para ela ser extinta. E aí eu botei uma pergunta aí para aguçar uma discussão entre vocês. Como fica o direito à intimidade dos filhos perante os pais? No Black Mirror, quem assistiu Black Mirror aí? Alguém daqui já assistiu? Todos os episódios do Black Mirror? É aquela... Ô Bruno, qual o nome daquele episódio que o cara não, a mãe, ela leva a filha para passear num parquinho e aí ela se perde da filha, depois que ela acha a filha, ela leva a filha enfia um troço na cabeça e ela ganha como se fosse um tablet. Isso, e ela ganha um tablet. Ela ganha um tablet para ficar acompanhando a vida da filha. É isso aí. Assista. Ô Bruno, depois bota o nome desse episódio lá. Quem puder, assista esse episódio, tá? Porque aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Um filho de 15 anos tem direito à privacidade? Por exemplo, ele pode fechar a porta do quarto dele? Ô Geisa, você tem filho? Quem é que tem filho aí? Quem é que tem filho aí? Josi, desculpe. Tá bom. Josi, a tua filha de 16 anos pode fechar a porta do quarto dela e dizer assim, mãe, você não entra. Pode? Depende não. Não depende não. Depende não. Quem é que pode ler o quinto 10 da Constituição aí pra gente? Quinto 10. É isso que eu estou falando, é o quinto 10. Logicamente que o quinto 10 ele é mitigado pelo 220. Porque eles entram em conflito. Tá? Agora, crianças e adolescentes são titulares de direitos fundamentais. Se vocês quiserem anotar a lei, na verdade é um decreto 99.170 de 1990. Reconhece que toda pessoa possui, ou seja, é titular de direitos fundamentais. E se são titulares de direitos fundamentais, todos os direitos do artigo 5º têm como titulares crianças e adolescentes. Agora, não há direito absoluto. Onde o pai e a mãe podem invadir a porta do quarto do filho? No 1630. Então peguem o 1630 aí.
do Código Civil, que a Constituição vai até 250 só. Quem é que pode ler o 1630 pra gente? O gato da Camila. Camila, pede pro teu gato ler o 1630 aí pra gente, que tá participando da aula. Pode. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menor. Aí, lê o 1634.1, que a gente tem que combinar os dois, para entender o que é poder familiar. Beleza, olha só, olha que interessante. A Josi pode entrar no quarto da filha que fechou a porta para dirigir-lhe o quê, Gustavo? E a educação. Então, Josi, olha como é que a gente resolve a coisa pelo direito. Você pode entrar no quarto dela para dirigir a criação e a educação dela. Mas você não pode entrar no quarto dela para tolher a intimidade dela. Entendeu? Olha só. Vamos no 227 da Constituição. Vai lá no 227. Lê aí, ô Felipe, ô Gustavo, lê o 227 da Constituição pra gente. É. Vocês perceberam que o artigo 4º do ECA é baseado no 227 da Constituição, né? Agora, olha só. A filha... Ô Josi, posso usar a tua filha como exemplo? Tá numa idade boa para usar como exemplo. É porque um filho de 10 anos... O meu tem 9 anos, intimidade. Porque olha só, no direito você tem que usar a proporcionalidade. Meu filho de 9 anos pode fechar a porta do quarto? É muita criança para fechar a porta do quarto. Perigoso demais. Então, para cuidar do interesse dele, eu posso dizer para ele, meu filho, deixa a porta aberta. Agora, com 16 anos, já está muito mais perto da vida adulta. Inclusive, não é nem mais absolutamente incapaz. É relativamente. E aí, olha como é que você resolve os problemas no direito. Anotem isso, tá, gente? Isso aí vai seguir a vida toda de vocês e a vida de vocês como advogados. Você resolve a vida das situações jurídicas aplicando o princípio da proporcionalidade. E aí, a proporcionalidade, ela se transforma num princípio que se divide em 3 etapas, tá? E aí nós temos uma situação aqui que eu anotei para vocês para a gente discutir. Primeiro, existem 3 subprincípios no princípio da proporcionalidade. Primeiro, adequação, que a pergunta que você vai fazer é a seguinte: exige uma relação de pertinência entre a medida e o fim perseguido? É a primeira pergunta que você vai fazer. Por exemplo, Josi, a porta do quarto da tua filha está fechada. Ela está lá sozinha dentro do quarto. Você quer entrar dentro do quarto para ver o que ela está fazendo. Então, se você não bater na porta, você vai invadir a privacidade dela. Fato. Você pode fazer isso? Tu vai ter que seguir o princípio da proporcionalidade. Primeiro, adequação.
essa invasão, ela é pertinente? Aí você precisa ter uma justificativa para isso. Qual é a finalidade dessa invasão? Tá. Depois de responder isso, você vai para o segundo item da proporcionalidade, que é a necessidade. Na necessidade, a necessidade determina que se adotem os meios menos gravosos para atingir o objetivo. É determinante. Tá? É determinante. Você tem que utilizar-se dos meios menos gravosos para atingir o teu objetivo, que deve ser o objetivo do ECA e do 227 da Constituição, que é proteger a sua filha. Será que a invasão é o meio mais adequado e menos gravoso para atingir o objetivo? Tem que se perguntar isso. E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que é a aferição de que o ônus causado nessa invasão é inferior ao benefício almejado. E aí, tem um outro filme que seria bom vocês assistirem, que o nome dele é Confiar. Anotem. Josi, é bom tu assistir, hein? Tá com filha de 16 anos, assiste esse filme. O nome do filme é Confiar. Qual é a história do... Já assistiu? Alguém já viu esse filme? Confiar. Anotem aí. Esse filme é sobre uma menina de 15 anos, salvo engano, que se acha feia, tem problemas em relação à aceitação, e ela faz um amigo virtual, e esse amigo virtual leva ela na conversa e estupra ela. E tô contando o filme. Pô, dei spoiler, desculpa. Mas olha só, Josi, se a invasão ela tem por trás um perigo de dano à sua filha, você suspeita que ela está usando drogas, você suspeita que ela está sendo aliciada por um estuprador, está mais do que garantido constitucionalmente que o sacrifício é menos oneroso do que o resultado. Agora, se é simplesmente aquela visão antiga dos pais de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e que eu invado mesmo porque é meu filho, eu faço o que eu quero, está totalmente fora desse sistema jurídico constitucional que vem da Constituição. Como é que esse sistema prevê a relação com os filhos? Primeiro, ele parte da igualdade entre os cônjuges, os companheiros e os filhos. Vários de vocês entregaram trabalho sobre dignidade da pessoa humana e sobre a igualdade. Ausência de estrutura familiar rígida. A estrutura familiar rígida de antigamente acabou, morreu. Modelo familiar democrático. Então, nesse modelo familiar democrático, a sua filha de 16 anos, ela participa das decisões tomadas pela família. Lógico que o poder dela é inferior, até porque ela ainda não atingiu a maioridade, ao seu. Mas já participa. Estamos na lide de uma maior tendência da participação dos filhos. E aí, ô Felipe, tá ouvindo, Felipe? Felipe e Gustavo, que participaram daquela discussão na semana passada. Nessa linha, ô Felipe, vai lá. Eu vou pegar um café aqui.